Olá, minha gente, aqui é o Everton. Está entrando no ar mais um Terapeuticamente Falando, mais um episódio de hoje. Hoje eu vou falar sobre a comparação entre o conceito de rizoma e o conceito de cultura. Tudo a ver com terapia, tudo a ver com o nosso tema, mas antes, você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um terapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse aqui, que está em processo de transformação, que está em processo de mudança. Estamos revendo muita coisa em breve novidades. Vocês já estão sentindo as novidades, em breve mais novidades. Mas continua aí com uma verdadeira formação holística gratuita para você. Pode garimpar nas nossas playlists que você, como eu estou falando, tem uma formação holística totalmente free por enquanto, hein, gente? Por enquanto. Gente, então, esse tema, né, a relação entre o conceito de rizoma de Deleuze e Guattari, né, aqui que vai ser desenvolvido no Mil Platôs, aqui é o número 5, são 5 volumes na edição brasileira, Mil Platôs. Gilles Deleuze e Félix Guattari, personalidades maravilhosas, interessantíssimas do nosso século XX, assim como o antropólogo Clifford Geertz, né, que escreve esse livro, A Interpretação das Culturas. Em 1973, se não me engano, é quando ele escreve o livro, pelo menos está aqui no prefácio. Eu tinha essa ideia aqui já, eu li muito isso no UFRJ, né, gente? A Interpretação das Culturas. E aqui na Interpretação das Culturas, ele vai definir o conceito de cultura como uma teia de significados, se aproximando muito de uma psicanálise, especialmente, né, de uma clínica, por assim dizer, que é crítica da psicanálise, que é a esquizoanálise, porém, né, que conecta um psicanalista, um ex-lacaniano, se a gente pode dizer assim, que é Félix Guattari, né, com um grande filósofo francês, que é o Gilles Deleuze. Então eles vão primeiro escrever, né, o Anti-Édipo e depois o Mil Platôs. E aí no Mil Platôs ele vai trazer esse conceito de rizoma, conceito que eu vou relacionar a essa teia de significados aí da antropologia, né, gente? Então, bora nós aqui desenvolver o nosso tema de hoje nessa comparação entre o conceito de rizoma em Geertz e o conceito, que é esse conceito de rizoma em Deleuze e o conceito de cultura em Geertz, tá? O rizoma em Deleuze e Guattari, né? O rizoma é apresentado aqui em Mil Platôs, 1980, como uma metáfora para sistemas não hierárquicos, descentralizados e dinâmicos, inspirados em estruturas botânicas. O rizoma descreve redes de conexões múltiplas, onde não há um centro fixo ou uma ordem linear. As principais características do rizoma, em primeiro lugar, é a multiplicidade. Não é composto por elementos individuais, mas por uma rede de interrelações, se aproximando ali ao conceito de cultura geertziano, tá? O descentramento, não há origem ou hierarquia, qualquer ponto pode se conectar a outro. Desterritorialização, esse é um conceito importantíssimo aí na visão do Deleuze e Guattari, né, que está em constante transformação, rompendo fronteiras fixas, o rizoma se espalhando. Heterogeneidade integra elementos heterogêneos sem exigir homogeneidade, se aproximando muito ali também da percepção do conceito de cultura em Geertz, né? E produção contínua, o rizoma está sempre se refazendo e sempre se expandindo. Já o conceito de cultura em Geertz, né, Geertz vai apresentar, né, um livro A Interpretação das Culturas, de 1973, essa edição aqui acho que é de 89, aqui da Zahar, editora Guanabara, antiga, né? Define a cultura como uma teia de significados, como eu falei, construído por indivíduos em suas interações sociais. Geertz vai enfatizar a necessidade da gente compreender culturas como sistemas simbólicos carregados de significados compartilhados e negociados. Características da cultura segundo Geertz, né? Em primeiro lugar, ela responde como um sistema de significados. A cultura é composta por símbolos interpretáveis que orientam o comportamento humano. Contextualização.
A compreensão da cultura exige a interpretação do contexto em que os símbolos e práticas emergem. Complexidade, tudo isso relacionado ao conceito de cultura, tá, gente? A cultura é densa e muitas vezes contraditória, exigindo uma abordagem hermenêutica profunda, uma profunda leitura, uma descrição densa, né? A etnografia para Goethe ele vai traduzir etnografia como uma descrição densa de uma realidade sociocultural. E produção de sentido, a cultura organiza a experiência humana por meio de narrativas, mitos e práticas. As convergências aí entre rizoma e cultura em Goethe, tá? Dinamicidade e complexidade. Tanto o rizoma quanto a cultura são apresentados como sistemas dinâmicos e complexos. Para Deleuze e Guattari, o rizoma é uma rede sempre em movimento, enquanto Goethe vê a cultura como um campo de significados que está sempre em constante negociação. Heterogeneidade. O rizoma acolhe elementos heterogêneos, assim como Goethe entende a cultura como um mosaico de símbolos e práticas diversas, sem exigir uma lógica centralizadora. Produção de sentido. Ambos os conceitos reconhecem que as interações entre rizoma e os símbolos culturais são processos que produzem sentido e novas conexões. E rejeição da linearidade. O rizoma rompe com a hierarquia linear, enquanto Goethe rejeita explicações reducionistas para a cultura, propondo uma abordagem interpretativa. As divergências entre rizoma e cultura. Perspectiva estrutural versus processual. Para Deleuze e Guattari, o rizoma enfatiza fluxos de desejos e intensidades, né? Dentro de agenciamentos, desejos e intensidades, fluxo de desejos e intensidades, destacando a ruptura e a desterritorialização. Goethe, por sua vez, foca na estrutura simbólica e no contexto local para interpretar a cultura, ainda que reconheça a sua fluidez. Materialidade versus simbolismo. O rizoma lida diretamente com forças materiais e intensidades, enquanto Goethe privilegia a dimensão simbólica e interpretativa da cultura. O foco na subjetividade. Goethe trabalha com sistemas de significados que estruturam as interações humanas. Deleuze e Guattari, ao contrário, se afastam do sujeito centralizado, enfatizando máquinas desejantes e agenciamento coletivos. Dois conceitos fundamentais da esquizoanálise. Articulações da esquizoanálise com a psicanálise, lacaniana. Esquizoanálise. Rizoma e cultura como fluxos desejantes. A esquizoanálise, com seu conceito de máquinas desejantes, dialoga com o rizoma ao enfatizar que o desejo é produtivo, múltiplo e rizomático. O rizoma também encontra paralelo na visão de cultura de Goethe, na medida em que esta é uma rede de significados em constante transformação. Desterritorialização e cultura. A desterritorialização rizomática se articula com processos culturais descritos por Goethe, que reconhece o deslocamento de significados e práticas entre diferentes contextos. Ruptura com estruturas fixas. A crítica de Deleuze e Guattari ao Édipo e a psicanálise tradicional ressoa com a visão de cultura mais fluida e multifacetada de Goethe. Ambos rejeitam interpretações totalizantes ou fixas, propondo análises que respeitem a multiplicidade. E a psicanálise lacaniana nisso tudo aí, né, gente? Em primeiro lugar, essa relação de significante e cultura. A noção lacaniana de que o sujeito é efeito da linguagem e dos significantes pode ser articulada com a ideia de cultura como um sistema simbólico. O sujeito é moldado pela cultura, mas também a transforma. O outro e a cultura. Em Lacan, o desejo é sempre o desejo do outro, mediado pelo simbólico. Goethe, ao enfatizar a cultura como uma teia de significados compartilhados, oferece um paralelo. O sujeito está sempre em relação com os símbolos culturais que estruturam sua existência. Rizoma real, interessante, gente. O rizoma, em sua fluidez e multiplicidade, pode ser relacionado ao real lacaniano, enquanto a cultura, como um sistema de significantes, está mais próximo do simbólico, o RSI, real simbólico imaginário, né?
O real é aquilo que escapa à ordem simbólica, mas que pode se manifestar em rupturas culturais ou intensidades não capturadas pela linguagem. Crítica à estruturação simbólica. Deleuze e Guattari criticam a ênfase lacaniana no simbólico, sugerindo que ele reprime o fluxo desejante. Em contrapartida, a psicanálise lacaniana oferece uma abordagem mais estruturada da relação entre o sujeito, desejo e cultura. Conexões com dois autores aí interessantes para a gente pensar aqui. Foucault compartilha, né, com Deleuze e Guattari a rejeição a sistemas hierárquicos, explorando, né, como o poder e o discurso moldam as práticas culturais. E Lévi-Strauss, já Goethe vai dialogar com Lévi-Strauss ao explorar a cultura como sistema simbólico, mas rompe com sua rigidez estruturalista. Deleuze e Guattari rejeitam completamente a abordagem estruturalista, propondo o rizoma como uma alternativa. Justamente o conceito de rizoma é uma forma deles superarem, né, resolverem, né, toda aquela rigidez estruturalista. Concluindo, gente, o conceito de rizoma de Deleuze e Guattari e o conceito de cultura de Goethe compartilham afinidades em sua rejeição a hierarquias rígidas e a linearidade, destacando a multiplicidade e a produção contínua de significados e conexões. No entanto, o rizoma enfatiza fluxos materiais e a desterritorialização, enquanto que o conceito de cultura de Goethe foca no simbolismo e na interpretação. Na psicanálise, o rizoma organiza a subjetividade em redes fluidas, enquanto a psicanálise lacaniana privilegia o simbólico como mediador do desejo. Apesar das diferenças, ambas abordagens contribuem para pensar a complexidade do sujeito e suas articulações com os sistemas simbólicos e culturais. Já falei algumas vezes, gente, que a base a base da psicologia, a base da política é a relação eu e o outro. É a mesma base da psicologia, a base da política. Então, há uma relação muito grande entre política e psicologia, entre política e subjetividade. Deleuze e Guattari vai explorar muito isso e aí vai se aproximar de uma antropologia num certo sentido. Esse é o papo do nosso Terapeuticamente Falando de hoje. Quarta-feira tem mais. Se você curtiu, dá o seu like, porque contribui muito, meu amigo, para a gente estar aqui trazendo todo esse papo, todo esse conhecimento para você. Muito obrigado, até a próxima. Um beijo para você. Obrigado.